No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Boa tarde, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Na entrevista do médico cirurgião Paulo Lerri, você vai saber o que é o lipoma, um tumor benigno que pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Entenda o que é o pé diabético com o médico ortopedista Dr. Eduardo Pires. Confira os principais sintomas e o que existe de mais moderno para tratar aneurismas com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Conheça as chamadas tecnologias das queimaduras com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. E veja como é feito o preenchimento labial com a doutora Aline Rocha. Tudo isso agora no Você Melhor na Tati Record. O lipoma é um tumor benigno composto por células de tecido adiposo que pode ocorrer nos ombros, costas, braços, antebraços, coxas e pernas. Apresenta como um nódulo macio. É comum que haja crescimento da lesão com o passar do tempo e, com isso, começa a causar dor local, dormência e redução da mobilidade. O tratamento é por meio de uma cirurgia, conforme explica o médico cirurgião Dr. Paulo Lerri. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui no programa com você. Doutor, para começar, conta pra gente o que é o lipoma. Então, o lipoma é um tumor benigno, né, na maioria das vezes, que surge tanto em homem quanto mulher e não tem uma causa definida, né? Então, tem alguns estudos que falam que pode surgir após um trauma, mas a gente sabe que tem um traço genético que predispõe a formar o lipoma. As pessoas notam como se fosse uma nodulação, uma tumoração que abaula a pele da pessoa, geralmente causa um incômodo estético e conforme ele vai crescendo durante o desenvolvimento da vida ali, ele vai causando dor, pode causar compressão, formigamento e até dificuldade no movimento de alguns locais como braços, pernas, enfim. Muito raramente existem doenças malignas que também são confundidas. Por isso que é importante a gente diagnosticar e tratar corretamente. Agora, com relação ao diagnóstico, como que faz? O diagnóstico é clínico, então precisa passar por um profissional capacitado, passar por um exame físico, colher a história. Às vezes é preciso fazer um exame de imagem para a gente tirar alguma dúvida diagnóstica, mas basicamente é o exame do médico que define a conduta. Doutor, agora como que a pessoa identifica, né, que tem o lipoma? Excelente pergunta. O lipoma ele é mais comum na região de tronco, membros e também pode aparecer no rosto. A pessoa percebe que é um nódulo fofinho, né, uma bolinha que vai crescendo, macia, geralmente ela não inflama, e ela vai crescendo com o tempo, geralmente é mais notável às vezes quando a pessoa emagrece, e aí nota que tem uma bolinha ali que não emagreceu. Conforme aquilo se desenvolve, vai apertando as estruturas nobres e causando sintomas, como dor, como a gente já falou. Com relação aos tratamentos disponíveis, então, digamos que é a cirurgia. Atualmente, o que a gente tem disponível para ter cura do lipoma, resolver o problema é cirúrgico, né? Então é fazer uma pequena incisão sob geralmente anestesia local, dá para ser feito em consultório na maioria dos casos. Ou seja, é um procedimento simples até. Simples, minimamente invasivo. Raramente a gente precisa de uma estrutura hospitalar, né? Dependendo da condição de saúde da pessoa, do paciente. Dr. Paulo Lerri, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Gui, eu que agradeço esse convite e essa participação. Siga no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no nosso site, que vai ser também muito interessante. Uma complicação comum em pacientes com diabetes que pode levar ao surgimento de feridas de difícil cicatrização. Em alguns casos, a falta de controle da doença pode resultar na amputação das extremidades inferiores. Entenda o que é o pé diabético com o médico ortopedista e especialista em pé e tornozelo, Dr. Eduardo Pires. Olá, Gui Moreira. Olá para você aí de casa. Você já ouviu falar sobre pé diabético? Caso você não tenha, provavelmente tem algum familiar ou conhecido que já sofreu com feridas nos pés, ou até mesmo amputações devido ao diabetes. Uma dúvida muito comum a respeito do pé diabético é se todas as pessoas com diabetes têm pé diabético. E a resposta é não. O pé diabético, embora comum em pacientes com diabetes, é uma consequência da neuropatia diabética, que afeta
aproximadamente 50% dos pacientes com diabetes. A neuropatia diabética é uma lesão dos nervos dos pés, causada pelo diabetes. Com a lesão dos nervos, o paciente com diabetes perde a capacidade de sentir dor nos pés, tais como queimaduras, cortes e até mesmo não sente dor ao pisar sobre um prego. Imagine agora, passar dias com um ferimento no pé e não sentir. Andar o dia todo com uma pedrinha dentro do sapato e não notar. Imagina ter um corte no pé, mas como não sente dor, continua pisando sobre a ferida. Ou então, sofrer fraturas nos pés e continuar andando. A falta de sensibilidade dolorosa nos pés faz com que o paciente perca o alarme protetor de problemas, demorando para reconhecer uma lesão. E quando reconhece, por não sentir dor, não dá a devida atenção ao problema. Consequentemente, essas feridas muitas vezes demoram para cicatrizar, infeccionam e podem gerar as terríveis amputações. Caso tenha ou conheça alguém que tem feridas nos pés, procure a ajuda de um profissional para cuidar da ferida de maneira adequada e, consequentemente, evitar complicações. Um abraço e nos vemos no próximo programa. Até lá! Dor de cabeça intensa e repentina. Esse é um dos sinais mais alarmantes que pode indicar o rompimento de uma artéria cerebral. Confira quais são os principais sintomas e o que existe de mais moderno para tratar aneurismas com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Bom dia, doutor. Eu já começo perguntando, o que é a doença de Moyamoya? Bom dia, Gui. Então, doença de Moyamoya é uma doença rara, hein? Mas é uma doença extremamente importante. Ela é uma doença que vai fazendo uma oclusão da artéria carótida interna, que são as artérias que estão dentro do cérebro, são as principais artérias que geram fluxo sanguíneo para o cérebro. E essa oclusão, ela vem de dentro para fora, da camada mais interna da artéria. E essa estenose, que é o estreitamento progressivo, vai gerar uma falta de sangue. E essa falta de sangue vai gerar sintomas relacionados à isquemia cerebral, que são os comuns acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que a gente tem bastante no Brasil hoje. O AVC isquêmico, ele tem uma maior predisposição em adultos, mas a doença de Moyamoya, ela tem dois padrões, um padrão que afeta as crianças inicialmente e depois um padrão em adultos jovens de 40 a 45 anos mais ou menos. Existe também a chance de ter não só a isquemia, como a hemorragia cerebral. Doutor, e quais são aí os sintomas desse distúrbio? Os sintomas então são relacionados principalmente à isquemia cerebral. Eles podem ser relacionados a uma isquemia transitória, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Quando vem um déficit neurológico, ou seja, uma sequela, só que o paciente melhora, se recupera em até 24 horas. Então isso aí é o ataque isquêmico transitório. Ou o paciente pode ter uma isquemia real. E aí ele vai ficar com sequela relacionada à área cerebral onde a isquemia afetou. Sim. Por isso que é uma doença muito importante e tem que ser diagnosticada para evitar essas consequências dramáticas da doença de Moyamoya. Agora, doutor, com relação ao tratamento, como ele é realizado? O tratamento, Gui, ele é totalmente vinculado às causas do Moyamoya. No exame, que é o principal exame, que é a angiografia cerebral, como essas carótidas estão quase ocluídas, a circulação colateral aumenta e faz uma neblina. E essa neblina são exatamente os vasos que são muito finos, mas que agora são os principais do cérebro para as áreas principais. Todo o restante do cérebro, a parte cortical, sofre e é onde pode ter isquemia ou hemorragia. Então, qual é o tratamento? Revascularizar esse cérebro que está em sofrimento crônico e progressivo. E como é que a gente revasculariza? Através de cirurgia. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Gui. Para mim é um prazer estar aqui com você. Uma solução inovadora na medicina estética capaz de gerar traumas para estimular a produção de colágeno e elastina no processo de cicatrização. Esse tipo de tratamento promove a diminuição do tecido cutâneo e da flacidez abdominal. Conheça as chamadas tecnologias das queimaduras com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia, telespectadores. A medicina estética, ela simplesmente gera traumas para
estimular a produção de colágeno e elastina, cola de fibrina, no ato cicatricial. O processo cicatricial ele é dividido em 3 partes: fase inflamatória, proliferativa e, por último, modulação e maturação. Portanto, a segunda fase, que é a fase proliferativa, ela obriga a ocorrer o depósito de cola de fibrina com colágeno e elastina. Portanto, qualquer procedimento estético, ele tem a finalidade de estimular essa produção forçada, porque isso faz parte do processo cicatricial. Então, várias opções em tratamentos estéticos paliativos se dão por esse mecanismo. As indústrias tecnológicas da medicina foram um pouquinho mais longe e fizeram produtos um pouco mais agressivos, visando resultados mais significativos. O primeiro deles, que mais ficou famoso no mercado, foi o Renuvion, que através da eletricidade, que vai queimando o subcutâneo. Tudo que é queimado é consumido, então ele encolhe. Porém, todo o processo cicatricial, ele irá acontecer a seguir. Começa o processo inflamatório, segunda fase proliferativo e a terceira e última fase modulação, maturação, no qual a pessoa volta praticamente ao normal. Alguns casos, infelizmente, temos resultados de baixíssima significância. Em contrapartida, algumas pessoas que já têm a predisposição genética a depósitos de cola de fibrina mais intensos ficam com marcas de irregularidades e até mesmo de queimaduras. Uma opinião particular, eu acho bem interessante, quando for necessário fazer esse procedimento, mesmo explicando de acordo com o paciente, fazer no segundo tempo. Porque se você fizer junto com a sua lipoaspiração, você precisa fazer uma lipoaspiração insuficiente por ter medo de gerar queimaduras, por temer uma queimadura. Então, se você fizer uma boa lipoaspiração no primeiro tempo cirúrgico, em um segundo tempo cirúrgico, apenas a tecnologia das queimaduras, você tem um resultado mais seguro, mais otimizado. Você deseja ter lábios carnudos e bem desenhados? Um procedimento realizado com a aplicação de ácido hialurônico tem se tornado queridinho entre as mulheres. A técnica garante aumento do volume e definição dos contornos com uma aparência natural. Veja como é feito o preenchimento labial com a doutora Aline Rocha. Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos acompanha. O preenchimento labial é um procedimento injetável para aumentar o volume, hidratar e melhorar o contorno dos lábios. A aplicação é feita com ácido hialurônico, substância produzida naturalmente pelo nosso organismo. A aplicação do preenchimento leva cerca de 30 minutos e os resultados são imediatos. Pode surgir um pequeno inchaço após a aplicação, mas depois de 3 dias já é possível ver o resultado final. O preenchimento é um procedimento seguro e tem o tempo de duração de 6 a 12 meses. Tudo vai depender de cada organismo e também da região em que foi aplicado. Assim que deixam o consultório, os pacientes podem retornar às suas atividades normais. Um dos receios mais comuns associados ao preenchimento labial é o temido bico de pato. Isso ocorre quando há um excesso de preenchimento nos lábios, quando o produto é colocado de forma incorreta ou o material utilizado é inadequado. Para evitar que o resultado não saia como desejado, é fundamental conversar com o profissional e alinhar as expectativas de acordo com os desejos do paciente. A região da boca é uma área do rosto que desempenha um papel fundamental na expressão facial e na comunicação não verbal. Por isso é importante que qualquer procedimento feito nessa área seja cuidadosamente avaliado e planejado. Assim você pode conquistar os resultados estéticos naturais e proporcionais que tanto deseja. Um bom fim de semana e até o próximo programa. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati Record. Até lá!